Existe quando o usuário clica com o botão direito do mouse na barra de tarefas, é iniciar gerenciador de tarefas. Vamos estudar então este gerenciador de tarefas. Acompanha de novo. Cliquei com o botão direito do mouse na barra de tarefas, ele exibiu um menu. E uma das opções aqui se chama iniciar gerenciador de tarefas. Esse recurso, quando tu clica, abre uma janela e nessa janela tem a presença dos diversos aplicativos que estão em execução, quer dizer, que estão carregados nesse momento. Então aqui, quando eu acessei o gerenciador de tarefas do Windows, ele me mostrou na guia aplicativos a lista dos aplicativos que estão em execução. Se por acaso algum desses aplicativos não estiver mais respondendo à execução, por exemplo, uma janela que tu tenta clicar no xizinho aqui para fechar a janela e a janela não fecha. Tu tenta minimizar e ela não minimiza. Tu tenta clicar no botão maximizar e ela não maximiza. Quer dizer, tu tenta fazer alguma operação com a janela, mas ela está travada. Tu não consegue realizar operação nenhuma naquela janela. E esse travamento está impedindo o bom funcionamento até dos outros programas dentro do Windows. Professor, como é que eu faço para sair desse estado de travamento da janela, já que eu não consigo fechar ela? Bem, tu vai acessar o gerenciador de tarefas e para isso tu pode usar ou o Ctrl Alt Del, e ele abre uma lista de opções e tu pode acessar o gerenciador de tarefas, ou usar Ctrl Shift ESC. Ctrl Shift ESC lá no teclado. Ctrl Shift ESC dá acesso diretamente ao gerenciador de tarefas. Ou ainda clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas e escolher iniciar o gerenciador de tarefas. Aí ele abre essa janela. Como eu disse, nessa janela vem a lista dos programas que estão carregados, que estão em execução, das aplicações que estão em execução no computador nesse momento, aqueles que estão abertos na forma de janelas e que tu está usando. Aí tu localiza aquele programa que não está respondendo e pede então para finalizar tarefa. Então localiza o programa que está travado, ao qual a janela não está respondendo, não consegue fechar, minimizar ou maximizar, seleciona e clica em finalizar tarefa. Ele vai forçar com que essa tarefa seja finalizada, seja encerrada, e aí a janela é fechada. E com isso, libera o sistema desse estado de travamento. Então, muitas vezes que tu não consegue fechar uma janela, a dica é: acessa o gerenciador de tarefas, localiza a tarefa que não está respondendo, que está no estado de travamento. Seleciona ela na lista que aparece e aí clica no botão finalizar tarefa. Aí sim, ele vai forçar com que aquela janela seja fechada e isso libera o bom desenvolvimento, o bom processamento dos programas dentro do Windows. Outra função muito útil do nosso gerenciador de tarefas é usar uma guia chamada desempenho. Observa aqui, ó, tem uma guia chamada desempenho dentro do gerenciador de tarefas. E como o próprio nome diz, essa te permite fazer uma análise do desempenho, isto é, do percentual de uso da CPU, que é a unidade central de processamento ou processador do computador, e também uma análise do desempenho e do uso da memória do computador, principalmente a memória RAM, que é a memória principal do computador. Então, repetindo, quando tu clica dentro do gerenciador de tarefas, nessa guia chamada desempenho, o teu objetivo é analisar o percentual de uso da CPU, que é o processador do computador, analisar o uso da memória, principalmente a memória RAM, que é a memória principal do computador, isso inclusive com análises gráficas, mostrando gráficos evolutivos do uso da CPU e também do uso da memória. Então tu pode analisar desempenho do teu sistema, processador e memória, tudo isso através do gerenciador de tarefas. Recurso bem útil, como eu disse, que tu pode clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas e então escolher iniciar o gerenciador de tarefas e aí gerenciar essas tarefas. Ou finalizando uma tarefa que está travando ou ainda analisando o desempenho do teu sistema. Vamos dar continuidade.